Dia, Bom dia. uma boa quinta para todos. Deus os abençoe. Vamos iniciar então o nosso quarto dia dessa temporada. Está sendo uma bênção. Deus tem falado conosco através do Vinícius. E vamos começar então mais um dia. Eu gostaria de saber se alguém disponível gostaria de orar para a gente iniciar. Josi, você pode orar? Não estou te ouvindo. Tá escutando bem? Isso, agora sim. Então vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, te agradeço, meu Pai, por mais um dia maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Te agradeço porque o Senhor nos colocou nesse dia numa circunstância maravilhosa de estar aqui, meu Deus, para erguer a Ti um louvor, para ter esses momentos de adoração com o Senhor, que é o Rei do Universo, Deus Todo-Poderoso. Obrigado, meu Pai, por cada pessoa que está aqui, por cada adorador. Obrigado por essa oportunidade, pelo nosso pregador dessa semana que tem trazido para nós mensagens de esperança, de motivação, através de toda a sua vida, através da vida dele, meu Deus, e através também da sua palavra. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, eu te peço que cada um aqui, meu Deus, seja visitado nesse momento de forma individual. Meu Deus, nos concede teu Santo Espírito, nos batiza, meu Pai. Santo Espírito, nos dirige para que através da tua palavra saibamos o que fazer, que nossos ouvidos estejam sensíveis à tua voz, que nós possamos seguir, meu Deus, a tua missão, onde quer que o Senhor deseja que estejamos. Meu Pai, que cada família aqui representada seja abençoada por tuas mãos. Eu coloco toda essa reunião, meu Deus, em tuas santas mãos, todos os desejos, necessidades de cada pessoa que está aqui. E te peço, meu Deus, perdão pelos nossos pecados, que a tua mão seja conosco nesse momento e no decorrer de todo o dia, meu Deus, te peço em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Josi. Agora nós vamos louvar o Senhor com o hino à colheita. Os campos estão brancos, já podemos ver. Desponta um novo dia, um novo amanhecer. Há trabalho a ser feito, ainda muito que colher. É Jesus que nos convida. O que vamos responder? Eu quero ir, Senhor.
Bem, Vinícius, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no Upgrade. Quero agradecer já, porque você está dispondo aí desse momento para ficar aqui conosco essa semana e tem sido uma bênção ouvir a palavra do Senhor através da sua história, de como Deus tem trabalhado com você, através de você. E eu tenho certeza que Deus está usando você nessa semana para trazer uma mensagem especial para nós. Então, muito obrigada. E a palavra é com você. Maravilha, então. Louvado seja Deus por mais essa linda manhã que começa. É bom estarmos juntos durante essa semana estudando a palavra de Deus. E vamos continuar fazendo isso. É, vamos abrir nossa Bíblia em Mateus, no capítulo 5. Vamos meditar em um texto. Mateus, capítulo 5, versículo 14. Todos encontraram? Como nós já oramos, a gente só vai seguir a leitura e aí no final a gente faz uma oração. Versículo 14 diz assim, ó, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. E aí continua, né? O verso 14, 15, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no elevador, no velado, no velador. E alumia todos os que encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás no céu. Até aqui nós falamos sobre chamado, falamos sobre sair do barco, falamos sobre servir antes de falar, mas hoje eu quero falar algo que muitos de nós talvez estamos vivendo. E quando Deus usa aquilo que nós aprendemos fora da igreja como parte da nossa missão. E é sobre isso que eu quero falar com você. Porque muitas pessoas elas vivem pensando que existe dois mundos separados, né? Existe a vida espiritual de um lado e existe a carreira profissional de outro lado. Mas Deus ele é especialista em transformar a nossa profissão em nosso propósito. Porque Jesus não disse, vocês serão a luz para dentro da igreja. Ele disse, vocês são a luz para o mundo. Ou seja, nós somos a luz no trabalho, na internet, nos projetos, nas habilidades que desenvolvemos. Porque o lugar onde você está pode se tornar um campo missionário quando Deus está no centro. Ou seja, todo lugar onde Deus está no centro, ali pode se tornar um campo missionário. E aí, em serviço cristão, Ellen White ela traz um princípio bem forte, que ela diz o seguinte, olha, Deus prepara pessoas através das suas experiências para um propósito ainda maior. Nem sempre nós entendemos a hora, mas cada aprendizado ao decorrer da nossa vida vai se tornar uma ferramenta missionária no futuro. Lembra, Deus ele vê a sua vida como um todo, ele não vê apenas pedaços dela. Deus ele vê a sua vida como um todo. Para a gente vai montando um quebra-cabeça, mas para Deus esse quebra-cabeça já foi montado. E em todas as possibilidades de decisões que possamos tomar, Deus já sabe o fim. Por quê? Porque ele é todo poderoso e ele sabe o fim antes mesmo do começo. E aí, como eu falei para vocês, né, dos meus 20 anos até os 26 eu saí até os 20 anos eu comportei, depois eu saí da comportagem e aí segui aquela vida no mundo corporativo, profissional, criei uma carreira, no âmbito digital, só que no ano de 2020 eu sou ruim de ano. Mas eu vou falar a idade que aí fica melhor. A gente começou com em 2025, perdão, em 2022, eu mais a Rebeca nos casamos. Em 2023, a gente estava durante uma viagem para Curitiba, visitando meu avô, que mora em Curitiba, e conhecendo alguns lugares bonitos daí.
se alguém é de Curitiba, né? Enfim, tem muitos lugares bonitos. Fomos aí em Foz do Iguaçu. E aí, numa sexta-feira, eu recebi a ligação do meu pastor distrital e ele disse assim: Vini, por que você não tenta novamente fazer o vestibular de teologia? E eu falei para ele, não, pastor, eu tô bem profissionalmente, sou um jovem atuante na igreja, tô com 1 ano de casado, e eu acredito que tá bem, pastor. Eu acredito que da forma como hoje eu estou, é, muito bom, tá muito confortável, é, tá ótimo assim. E aí depois o pastor insistiu muito, ele insistiu, insistiu, insistiu. E eu confesso para vocês, não era o plano que eu tinha fazer teologia naquele momento. Ao contrário, eu estava ampliando os meus business, meus negócios. E com muita insistência dele, eu fiz a prova, né? Ele fez lá o vestibular, fez a matrícula e eu fiz a prova. Isso era sexta, ele fez o vestibular na sexta mesmo. Na quarta, no domingo era a prova, fiz a prova e lá se vai eu. Passei em quarto lugar para teologia. É, Mesmo eu já formado em tecnologia, porque eu já era análise de sistema de desenvolvimento, eu estava fazendo uma MBA em comunicação e marketing também. Eu estava percebendo que Deus ele estava me chamando para algo que iria além da minha carreira. E aí eu fui para o SALT, para a FAAMA. FAAMA fica aqui dentro da União Norte Brasileira. A Faama da minha casa, onde eu tô morando hoje, tá o que tá a 14 horas de carro, né? Então fizemos o vestibular, passei em quarto lugar, fiz a entrevista dentro de um aeroporto. O pastor que fez a minha entrevista, ele fez várias perguntas e eu falei um pouco sobre a minha vida, sobre a nossa família. E aí ele olha para mim e fala assim, cara, você não vai estar aqui. Aí eu, mas por quê, pastor? Ele falou assim, não, você não vai estar aqui, você não vai querer largar tudo isso aí para estar aqui, né? E sim, sim, largamos todos e fomos para fazer o teologia. Cheguei no SALT em 2023, acredito que foi 2023 no meio do ano. É, Chegamos lá, no primeiro dia de aula, eu cheguei na Fama, a gente alugou uma casa, chegamos lá, vendemos tudo aqui da casa que temos em Timon, geladeira, fogão, tudo, tudo, tudo. Coloquei a casa para vender também, mas Deus foi bom, né? A gente não vendeu a casa, não conseguimos vender a casa, e hoje eu sou muito grato a Deus por isso. É, E aí vendemos tudo e fomos. Quando eu cheguei lá, pessoal, para fazer teologia, no primeiro dia de aula eu recebi a mensagem de um dos clientes que eu prestava serviço, que por intermédio dele a gente tinha 20 contratos. Ele mandou uma mensagem e falou assim, Vini, como você mudou de cidade, não vai ser possível mais você continuar trabalhando com a gente. Só que aí tem um detalhe, né? Tipo, eu não preciso do local para estar trabalhando, só preciso de acesso à internet e um computador. E aí eu indaguei ele, mas eu nunca precisei estar em um lugar específico para isso. Ele falou assim, não, Vini, é porque a gente tá reorganizando aqui e aí não vai ser possível a gente continuar. Cada contrato que eu tinha gerava uma média de aproximadamente R$ 2.000. E aí eu cheguei e já perdi 20 contratos. E aí eu olho assim para a mensagem, mostro para a Rebeca, e aí a Rebeca fala assim, e agora, como é que a gente vai se manter? Como é que a gente vai pagar as contas, né? Como é que a gente vai pagar o saldo? Como é que a gente vai pagar a faculdade? E como eu já tinha muitas experiências com Deus, nesse aspecto de que Deus estava cuidando, de que Deus sempre cuidou de mim, eu olhei para a Rebeca e falei assim: ah, ele chamou a gente aqui, ele vai pagar a conta. Ele vai pagar a conta. E foi assim, passamos um ano fazendo teologia. Todos os meses Deus dava o necessário, a gente pagava as contas, pagava o financiamento da nossa casa aqui em Timon, pagávamos o aluguel, pagávamos a faculdade, enfim, e assim foi durante um ano ali fazendo teologia. E aí na virada do ano de 2026 para 2025, nós estamos em 2025, né, pessoal? 2026. Acho que é 2026, eu nem lembro qual ano que a gente tá, mas acho que é 2025, né? É. Se alguém souber só 2026.
26, obrigado, Cláudio. Nós estamos em 2026. Então, na virada de 2023 para 24, eu peguei um contrato bem interessante, um contrato que nos ajudou ali financeiramente, no mercado aqui em São Paulo, para tráfego pago. E aí, nesse contrato que eu peguei para 2023 para 2024, eu passei o ano de 2024, uma boa parte com esse contrato, e esse contrato ajudava a gente também a nos manter, né? A pagar algumas contas também e a manter a nossa família. Só que, quando deu no meio do ano de 2024, Deus incomodou o nosso coração. Eu fui participar de um treinamento da secretaria ali com alguns teologanos e eu tive a oportunidade de ser escolhido para participar desse treinamento. E ali foi um final de semana com o pastor Ayrton Killer, que é o nosso atual presidente da conferência, né? Ali nos Estados Unidos. E aí, nesse treinamento que ele estava dando, nesse final de semana de treinamento, ele estava falando sobre as missões transculturais, ele estava falando sobre a Tailândia, sobre como se vê na Tailândia, sobre os desafios da Tailândia. Eu sei que ele passou o final de semana falando sobre a Agenda 1040, em especial ali na Tailândia. Nesse mesmo dia, há 4 ou 5 meses atrás, eu tinha mandado uma mensagem para o pastor Vitor BJ. Nessa ocasião que eu tinha mandado a mensagem para ele, eu mandei a mensagem para ele dizendo o seguinte, mano. Eu estou fazendo o meu TCC aqui no SALT e eu gostaria muito de poder que você me falasse sobre o evangelho digital, como que isso tem ajudado o seu ministério, porque o meu TCC eu escolhi fazer baseado nisso, né? O poder do evangelismo nas mídias digitais. Esse era o tema do meu TCC. E aí mandei mensagem para ele, mandei mensagem para o pastor Dailson também, mandei mensagem para vários pastores, né? Falei que eu era gestor de tráfego pago, que eu já tinha trabalhado com isso e tal. E agora eu tava canalizando a minha energia, tudo aquilo que eu aprendi, para servir a Deus, para servir a igreja da melhor forma possível com aquilo que Deus ele foi me dando ao decorrer do tempo. E ali foi. Isso eu tinha mandado 6 meses, 4 ou 5 meses atrás. Exatamente nesse final de semana, o pastor Vitor BJ, então, depois de 5 meses, me responde. Só que ele me responde com um chamado. Ele fala o seguinte: Mano, por que você não vem ser missionário digital aqui na Tailândia? Você toparia? E aí, naquela mensagem, naquele final de semana, eu mostro pra Rebeca. E aí eu falo assim: E aí, amor, o que que você acha? Rebeca, ela é muito calculista, Rebeca é muito mais centrada, Rebeca é muito mais sistemática, para ela tem que ser muito calculado, muito pensado. Essa é uma característica muito importante dentro do nosso relacionamento, porque eu já sou no flow, né? Bora, bora. Né? Rebeca não, Rebeca tem todo um processo. Isso é muito bom para o nosso casamento. E aí a Rebeca fala assim: vamos orar, vamos orar. E nesse período, fazendo teologia, isso me gerou muitas frustrações fazendo teologia. Por quê? Porque eu fui entendendo algumas coisas em que, como um pastor distrital, que é o caso ali da FAAMA, a FAAMA forma pastores distritais, e eu não tenho nada contra isso, mas a conclusão que eu cheguei foi que eu não tinha perfil para ser um pastor distrital, porque eu gosto de empreender, eu gosto de inovar, eu gosto de criar coisas novas, eu gosto de testar coisas novas. E como pastor, você é um processo mais limitado, né? Você não tem tanta facilidade assim como um missionário. Hoje, como missionário, eu tenho uma facilidade de estar em qualquer lugar, de fazer qualquer coisa. Como pastor, não. Como pastor, eu precisaria estar num local fixo. E essa ideia de local fixo, desde quando eu comecei a comportar aos 14 anos de idade, ficou colocado dentro da minha mente de uma forma que eu não gosto de estar em locais fixos, eu gosto dessa possibilidade. Eu gosto de ser uma pessoa fora da caixa, de sair da caixinha o tempo todo, né? E como um pastor distrital ou como um pastor, eu não teria tanta essa liberdade, e o Salt estava me mostrando aquela realidade naquele momento. Pode ter mudado? Pode, mas naquele momento essa foi a realidade que eu encontrei no seminário. E isso me gerou algumas frustrações. É tanto que naquele semestre de 2024 eu já havia decidido que eu estaria retornando para Timon para seguir a vida e não como um pastor. E aí foi nesse contexto que Deus então fez o nosso chamado para a gente ser missionário na Tailândia.
E aí, então, a gente começou a orar a Deus, começamos a buscar os meios pelos quais para que pudéssemos ir. Só que tinha um detalhe na minha oração. A minha oração mais a Rebeca é o seguinte: Deus, a gente vai para Tailândia, só que a gente não vai fazer nenhum tipo de vaquinha, a gente não vai pedir recurso para ninguém. Se o Senhor realmente quer que a gente vá, o Senhor vai enviar os recursos. Talvez isso pode ter orgulho no meio dessa fala, como naquele momento que a gente vivia, ou talvez não, talvez era uma oração inocente, não consigo ter o discernimento para entender se era orgulho, para pedir ajuda, ou se era apenas uma oração inocente ali naquele momento que a gente estava fazendo. Fomos tirar o passaporte, Rebeca estava muito insistente, porque ela falou assim, olha, eu ainda não decidi, eu ainda não sei realmente se é isso que Deus quer para mim também. Porque o chamado é para você, o chamado é para. Eu preciso também me sentir parte desse chamado. E para a Rebeca foi bem desafiador também. Ela orava muito. Quando a gente foi tirar o passaporte, eu estava tirando o passaporte empolgado, feliz. Rebeca foi tirar o passaporte com a cara fechada. No dia do passaporte para tirar a foto. Se em algum momento eu encontrar você no meio do mundo aí, que eu acho que eu vou te encontrar, você vai assim, Vini, deixa eu ver o passaporte da Rebeca. Você vai ver que a expressão facial da Rebeca no passaporte é totalmente diferente da minha. Por quê? Porque eu sou um cara que eu gosto de desafios, eu gosto de coisas novas. Rebeca é mais calma, tranquila. Rebeca nunca. A Rebeca foi, na sua infância, ela foi educada para ser alguém para fazer um concurso e para passar em medicina e para seguir a vida na cidade dela. Deus nos levou para o Pará, depois Deus agora queria levar a gente para Tailândia. Isso para a Rebeca foi muito assustador, né? E aí depois, Cláudio, fica aqui a deixa, né? Convida também depois a Rebeca para participar aqui do Upgrade, que ela vai trazer muitas, muitas mensagens poderosas também, e a versão dela disso tudo, né? E então a gente deu a data, a gente conseguiu, por Deus foi enviando os recursos assim de maneira poderosa, a gente conseguiu o valor da passagem, e aí a gente então comprou a passagem e lá estamos nós embarcando para a Tailândia em agosto. Eu não vou dizer a data, que eu não lembro exatamente a data, mas em agosto a gente embarcou então para irmos para Tailândia, né? Por quê? Porque Deus não desperdiçou nenhum conhecimento que eu tinha adquirido ao longo da vida. Tudo que eu sabia, marketing, tecnologia, comunicação, inteligência artificial, tudo isso agora estava sendo redirecionado para a missão. No dia, exatamente no dia que eu desembarquei na Tailândia, lembra daquele contrato que eu peguei no começo do ano, que era um contrato bem significativo que eu pagava as contas? Pois é, exatamente quando eu desembarco, o avião parou ali na Tailândia, desceu em Bangkok, eu abro o celular, abro o WhatsApp e qual é a primeira mensagem que eu vejo? Daquele contrato, daquele rapaz, daquele contrato que eu tinha. Qual é a mensagem? Vini, a gente está fechando as clínicas e não vai ser possível mais a gente continuar com o contrato contigo. E agora a gente se vê novamente em uma situação que a gente precisaria sobreviver com R$ 1.500 durante 6 meses, que era até então era o planejamento da missão. R$ 1.500 por mês durante 6 meses. E eu pego a mensagem, mostro para a Rebeca fala assim, vai vai ser novamente com emoção. Porque agora a Rebeca havia entendido que Deus também cuida da nossa família de uma maneira muito especial. E querido, foi assim. Foi assim durante 6 meses, a gente vivendo ali na Tailândia. Todos os meses a gente tinha R$ 1.500. R$ 1.500 R$ 1.500 é um pouco ali, mais ou menos dá para pagar o financiamento da nossa casa. E, e foi nesse momento em que, novamente, a gente orou a Deus, falou assim, Deus, o Senhor chamou a gente, o Senhor vai pagar a conta. Eu tenho um carro e aí a minha ideia foi eu vou alugar o carro, porque aí com o dinheiro do carro eu consigo pagar algumas outras contas. Aluguei o carro no primeiro mês, a pessoa que me alugou o carro me gerou um prejuízo de R$ 6.000. Ou seja, eu querendo dar o meu jeitinho para cuidar das minhas coisas e Deus falou assim, calma filho, é eu que cuido. Não precisa você se avexar. E aí sabe o que eu lembrei dessa situação lá de João capítulo 21. Pedro foi chamado para ser pescador de homens, e Pedro, depois da morte de Jesus,
ele está pescando peixe. Ele passa a noite toda e não pega nenhum peixe. No fim do dia, quem está novamente à beira-mar? Jesus Cristo. Só que Jesus Cristo agora está ali com o peixe, o pão, tudo no pronto para Pedro comer. Só que ele dá outra ordem para Pedro. E qual é a ordem? Lança a tua direita. Pedro lembrou. Ou seja, quando Deus te chamar para fazer algo, faça. Não volta atrás. Não retrocede. Sabe? Deus te chamou para fazer algo. Então faça isso. Dependa dele fazendo isso, porque ele tem grandes coisas para fazer em você e através de você. E não esquece disso. Deus te dará o necessário diário, desde que você cuide das coisas dele, desde que você faça a sua vontade. E assim fomos, irmãos, para Tailândia, passamos 6 meses ali, mas não foi fácil, foi muito desafiador. Humanamente falando, parecia muita perca, mas espiritualmente falando, era Deus redefinindo prioridades e querendo nos ensinar muitas outras lições que de outra forma a gente não aprenderia. Porque às vezes Deus ele não vai melhorar o plano antigo. Às vezes Deus ele vai criar um plano completamente novo. E eu e você precisamos estar dispostos a viver o novo com Deus. E diante passamos 6 meses ali. E detalhe, eu fui para a Tailândia, mas Rebeca, e a gente não falava nada, zero inglês. Como é que se mantém? Na, Aconteceu uma situação engraçada. Engraçada que foi quando a gente chegou lá na Tailândia, na verdade no voo do Brasil para a Etiópia, na África. Nós éramos um total de 15 missionários, 15 era 14 missionários que chegamos ali. Todo mundo passou e aí resolveram parar exatamente quem? O Vinícius que não fala inglês. E começaram a fazer várias perguntas para onde eu iria, tal. E eu no speak English, no speak English, no speak English, só sabia falar isso. Até que um amigo nosso veio e falou assim: Olha, ele não fala inglês, deixa eu ajudar. E aí foi engraçado, né? Porque ele me ajudou a sair. Aí eu saí, aí tinha um outro rapaz que não falava inglês. Só que como eu decorei as perguntas que ele fazia, as perguntas lá padrão, aí eu voltei lá para ajudar um rapaz que eu nem conhecia. Eu falei assim: Amiga, ele tá perguntando isso, isso, isso. E aí o dom de línguas às vezes vai acontecendo, sabe, de uma maneira aleatória, né? Isso é o dom de línguas, né? O Espírito Santo. E aí, baseado nisso, a gente começou a fazer algumas iniciativas no mundo digital. E uma delas foi o English for Mission. O English for Mission, ele vai nascer de uma necessidade minha, uma necessidade minha, que era, eu queria algo que pudesse me ajudar a aprender inglês de maneira online, mas totalmente segmentada para a missão. E aí, então, a gente desenvolveu uma IA que ensina inglês, dessa IA depois era inglês no Zap, depois se tornou uma plataforma, depois se tornou um movimento, e hoje nós somos uma comunidade. Hoje nós temos uma comunidade English for Mission, já tem mais de um ano, onde nós temos missionários que estão estudando conosco inglês, a gente ensina eles inglês através de aulas semanais ao vivo, e também a gente tem uma plataforma completa, semelhante e melhor do que o Duolingo. Por que melhor? Porque é uma plataforma voltada para o contexto missionário onde você fala com uma IA, onde você faz lições, né? Então hoje nós temos essa plataforma, o English for Mission, que não é só idioma, pessoal, é acesso, é comunidade, é um movimento onde Deus ele tem ajudado a gente a abençoar missionários e esses missionários aprendem inglês focado na missão e muitos deles estão tendo a oportunidade de ser missionário. Além lá, inclusive agora nós temos a Magda que está lá na Tailândia servindo como missionária. Ela estudou conosco inglês, e aí hoje ela está sendo missionária lá. Hoje nós temos mais de 40 pessoas na nossa comunidade estudando inglês. O Marcos, que está aqui, também estuda, a Cláudia também é aluna nossa. E o English for Mission, as pessoas no início do English for Mission, e eu peço perdão porque o meu tempo acabou. Mas eu prometo que eu vou só mais 3 minutinhos, tá, Ô, Cláudia? Vinícius, Só pode para. ficar à vontade com o tempo, viu? Não se Tá preocupa, bom, não. só mais 3 minutinhos, 4 minutinhos e eu finalizo, pessoal. É, Porque isso tudo foi fruto do chamado de Deus para a gente durante o período da Tailândia. E aí você vai entendendo um pouco mais sobre isso. E aí tem essa comunidade English Formation, que é uma comunidade que ensina inglês. Se você quiser fazer parte, pois você pode mandar uma mensagem privada lá no WhatsApp, ou a gente também, se for possível, coloca a informação lá para vocês no grupo também, para vocês conhecerem mais essa comunidade.
E no começo era totalmente gratuito, só que hoje você paga um valor simbólico, e esse valor simbólico nós investimos em outra plataforma que Deus colocou no nosso coração, que é o SevLearn. O SevLearn é uma plataforma de inglês para pessoas do Laos. O Laos é um país que fica ao lado da Tailândia. Esse outro projeto, ele nasceu como fruto de uma semana de jejum e oração, Will. A gente estava fazendo uma semana de oração, jejum e oração, para que Deus pudesse me iluminar, fazer algo também para a região da Janela 1040 de maneira digital. E então iniciou o ServeLAN. O ServeLAN é uma plataforma online que nós rodamos ali no Laos. Nós temos pessoas dos Laos que entram na nossa plataforma para aprender inglês e no meio disso tudo nós ensinamos a ela o quê? A Bíblia, a palavra de Deus. Ontem eu recebi o feedback em que muitos dos nossos alunos online, eles perguntam aonde é a escola presencial, porque a gente também quer ir na escola presencial. Só que nós não temos uma escola presencial ainda. É, estamos orando e planejando para que em breve a gente possa abrir uma escola igreja ali no Laos. Ou seja, o valor que nós recebemos do English for Mission dos alunos, esse valor ele é aplicado às nossas missões ali no Laos, apoiando esse nosso projeto. Então, enquanto você aprende inglês, você já abençoa outros países, no caso o Laos, dando essa oportunidade para eles. E aí nós temos outros movimentos, nós temos um movimento de no feed, que é evangelismo no feed, no Instagram. Nós temos outros movimentos também na Turquia, nos Estados Unidos. Então, Deus, ele foi, durante esse período que nos tirou do mundo corporativo, nos levando então, realinhando a nossa rota para o digital, Deus foi colocando vários projetos, vários movimentos para que pudéssemos então contribuir de maneira digital e assim a gente tem sido uma benção. Hoje nós produzimos um material, que é um e-book sobre o poder das mídias no evangelismo digital. Esse material tem sido usado bastante. Hoje a gente faz uma prestação de serviço para a AWR, né, que é a Rádio Mundial, ali diretamente com a conferência, onde a gente usa tecnologia, onde a gente usa tráfego pago, onde a gente usa vários meios e formas digitais para alcançar as pessoas. Queridos, para me finalizar, e eu estou sendo bem rápido por conta do tempo, mas eu quero finalizar dizendo algo para vocês, que talvez hoje o que você está construindo é uma carreira, é um projeto, é um sonho pessoal, isso não é errado, mas faz essa pergunta: o que está hoje nas minhas mãos também está nas mãos de Deus? O que hoje eu faço é realmente a vontade de Deus? É o plano de Deus para a minha vida? Porque quando nós entregamos, Ele pode usar, Ele pode redirecionar, Ele pode até ampliar além do que nós imaginamos. Porque a missão hoje ela não tem fronteira. O seu celular pode alcançar lugares que seus pés nunca pisarão. Então, a sua profissão, as suas habilidades, aquilo que você aprendeu ao decorrer da sua vida, coloca isso nas mãos de Deus e clama a Ele e ora a Ele, pede, Senhor, redefine, redireciona, usa, amplia, faz a tua vontade. Eu entrego a minha vida, eu entrego a minha família, eu entrego os meus talentos, os meus dons, aquilo que o Senhor me deu a serviço da missão. E você fazendo isso, certamente Deus vai fazer grandes coisas. Então você percebe que nos meus 14 anos como vendedor, até agora, ou até os meus 26 anos, Deus foi o quê? Me dando experiências, conhecimentos, para que hoje eu pudesse então usar e atuar agora de uma maneira muito mais eficaz para a honra e glória do Senhor e para abreviar a sua volta. Amanhã a gente vai fechar a nossa jornada, porque tudo isso, depois de tudo isso, levou que a mudanças, chamados, missão digital, onde Deus ele começou então a trabalhar de maneira muito mais profunda, não agora como Vinícius missionário, mas agora eu quero contar para vocês sobre, e amanhã eu vou falar para vocês sobre nós, a minha família, a gente como um casal missionário, onde Deus uniu nossa família, nosso propósito, nos dando constância para permanecer firmes naquilo que Deus realmente nos chamou, e assim nós temos dedicado a nossa vida, e aí eu finalizo a minha vida, ou tudo aquilo que Deus foi fazendo até os meus 28 anos de idade. 28 anos de idade, eu faço 29 esse ano. Então,
que Deus ele possa nos abençoar e que você entenda que nós fomos chamados para ser luz lá fora e use aquilo que você sabe como meio e como ponte para que as pessoas possam conhecer a Jesus. Vamos orar rapidamente e aí a gente vai para o nosso momento da calçada. Peço perdão por ter tomado 7 minutos, mas acredito que foi importante eu ter falado e finalizado com vocês isso. Vamos orar juntos? Feche seus olhos. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem conduzido, e mais uma vez o Senhor falou aos nossos corações através da tua palavra, através do Espírito de profecia, através da história que o Senhor tem escrito na minha vida, que isso possa também servir de inspiração e motivação para que todos os que estão aqui também possam tomar parte ativa, entendendo que a sua profissão é o seu ministério e quem sabe a sua profissão possa se tornar apenas o seu propósito e esse propósito se torne a sua missão de vida, para que assim o Senhor possa voltar em nossa geração e que desta forma possamos usar o nosso tempo, talento, tesouro, dons e tudo aquilo que temos que o Senhor nos deu, para que o teu nome seja glorificado, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Em nome de Jesus oramos. Amém. Obrigada, Vinícius, por mais um dia, de compartilhar as suas experiências, de como Deus tem trabalhado com você. E nesse momento, então, nós nos despedimos do pessoal que nos assiste depois pelo YouTube, né? Nosso convite para que você participe ao vivo com a gente aqui no Zoom, para você ter acesso a esse segundo momento, que é um bate-papo que não fica gravado. Então, acesse o nosso link do grupo aqui embaixo do vídeo e participe com a gente. E até amanhã, no último dia.